porque falar de Jesus, falar de Deus e do Espírito Santo é muito simples. Nós é que complicamos, né? Então, eu peço a Alicia para abrir, por favor, na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Amém? A palavra diz assim, é uma pergunta, né, o qual que está sendo feita aqui. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Essa palavra, ela ficou martelando no meu coração um bom tempo. E eu perguntava ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Eu sou o motivo desta palavra, de estar aqui. E eu vou enfatizar bastante o ministério de dança, mas isso globaliza toda a igreja, porque todos aqui foi chamado para algo. Aqui nós somos ministros do Senhor, né? E nós vemos que o ministério de dança, ele é um ministério o qual não tem muita credibilidade. As pessoas não dão muito crédito para o ministério de dança. Mas tudo que envolve Deus, Jesus e o Espírito Santo é da aprovação dele, sim. Muitas das vezes nós ficamos preocupados de como que vamos fazer as coisas, quando nós não devemos nos preocupar. Muitas das vezes a gente fica preocupadinhos com ornamentação de igreja quando vamos fazer algum tipo de culto, seja qual culto for. Nós nos preocupamos muito com ornamentações. Nós nos preocupamos muito com a música a qual nós vamos ministrar. Nós nos preocupamos muito com isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá rasgado. Eu não me preocupei com isso não, hein? Não me preocupei. A gente se preocupa muito com as pessoas, do que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar, até mesmo das nossas vidas. Se nós somos servos de Cristo, a gente só temos que agradar somente a Deus. É o único que nós devemos agradar. É o único que nós devemos nos preocupar se estamos fazendo certo ou errado. Por isso que nós temos a palavra. É aqui que nós vamos acertar, meditando nela. Mas nós ficamos muito preocupados com essas coisas. Os que as pessoas vão pensar, nossa, hoje é o culto da dança. A gente não fez isso, a gente não fez aquilo. Muitas das vezes, a nossa excelência, ao qual nós dissemos, às vezes não é nem para o Senhor. Acaba sendo para pessoas. Mas o Senhor, Ele não está preocupado com nada disso. Com as minhas vestes, se é bonitinha, se é feia, se é nova. Ele não está preocupado se eu vou fazer movimentos bonitos, se eu vou acertar ou se eu vou errar. A preocupação do Senhor não é essa, não. Sabe qual é a preocupação dele? Como está o seu coração ao ministrar uma dança. O pastor Alain mesmo falou sobre o Espírito Santo, perdão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E tudo que nós temos que fazer é adorar Ele em espírito e em verdade. A gente não tem que se preocupar se você vai errar a coreografia. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão falar. As pessoas, elas são mais de ver, visualizar. E isso acaba nos preocupando, quando não devemos nos preocupar com isso. A nossa preocupação é de fazer o melhor para Ele, mas com o nosso coração. Se a gente não colocar o nosso coração em prol do Senhor, de nada adianta. Aqui mesmo vai dizer, se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. De nada adianta servir ao Senhor se você não vai fazer com o seu coração. Mas se você vai fazer pensando e vendo o que está acontecendo ao seu redor. Olha, aquela cadeira ali não está direito. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão achar daquilo? Para de se preocupar com o que as pessoas vão achar ou pensar.
Alícia, só para não ficar em minhas palavras, abre para mim, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 7, que vai dizer assim, ó: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o seu coração. Você tem que agradar quem? Pessoas? Ou você tem que agradar aquele que você serve, aquele que é digno de toda honra e adoração? Você olhando assim ao redor, está ornamentado, com simplicidade. Amém, glória a Deus por isso. Sabe por que eu estou falando para a gente não nos preocupar com certas coisas? Porque a gente acaba se frustrando. E por que nós vamos se frustrar se nós temos um Deus que é fiel em nossas vidas? Não tem o porquê. Não fica preocupado com os olhares das pessoas. Não fica preocupado se alguém vai sair daqui falando algo do seu ministério. Não, porque o ministério não é seu, o ministério é do Senhor. Se ele foi levantado, foi por conta dele. Se ele levantou, é ele que vai garantir tudo o que acontecer dentro do nosso ministério. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Se você é um servo fiel, olha ali, ó. Se você é leal a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais na sua vida. Nós temos que nos preocupar de fazer perfeito para Ele. É igual quando nós estamos nos ensaios. Eu creio que todo mundo usa essa palavra. Vamos fazer para o Senhor. A nossa boca, ela está falando que é para fazer para o Senhor. Mas e o seu coração? Será que está voltado para fazer para o Senhor? Às vezes, nós mesmos nos enganamos. Porque a gente quer fazer algo muito lindo, muito perfeito. Quando a simplicidade é a maior gratidão para o Senhor. É a maior oferta para o Senhor. Lá em 2 Samuel, que vai falar da felicidade de Davi, acho que é 2 Samuel, deixa eu ver aqui. Segunda Samuel 6. Botou? Amém. Calma aí que eu passei muito. Marque. 2 Samuel 6, que vai falar da alegria de Davi. É 2 Samuel 6, versículo 14, Alícia, por favor, desculpa a demora. Que vai dizer assim, ó. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Próximo, Alícia, por favor. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Próximo. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Nesse texto, eu falei, Senhor, fala o meu coração. Pode falar, Espírito Santo. Nesse texto, muitos vão dizer que Davi foi repreendido por Mical pelo fato de ele estar dançando.
ou pelos seus trajes. Mas não. O Espírito Santo ministrou meu coração. E eu fiquei muito grata ao Senhor. Por quê? Davi era um rei. E rei, perante a sociedade, ele está sempre de cabeça erguida. Mas Davi desceu. Vamos dizer que Davi desceu ao nível. Mas Davi desceu o nível por quê? Porque Davi estava alegre. Porque algo estava acontecendo na cidade dele. A arca estava voltando para Jerusalém. Então, Davi se achou no direito de se alegrar, de adorar o Senhor. E ele fez errado? Não. Ele estava sendo grato. E como eu disse, Mical não o repreendeu pelo fato das suas vestes e nem pelo fato dele estar dançando. Mical, ela estava preocupada de como a sociedade ia olhar para um rei. Dançando no meio do povo, ela se preocupou. Enquanto Davi, que era um rei, não estava dando a mínima, não estava se preocupando. A preocupação dele era de externar a sua adoração. A preocupação de Davi era de adorar ao Senhor. E Mical estava se preocupando. Quando ele só sabia adorar o Senhor. Por isso que a palavra vai dizer que ele dançava. Ele se alegrava. Da onde que um rei vai entrar no meio das pessoas, o povo que respeita tanto ele, ela achava, eu conjecturando, que as pessoas não iam respeitar mais ele, porque ele estava se igualando àquelas pessoas. Mas ele foi humilde ali, de estar no meio daquele povo, adorando, exaltando ao Senhor. Davi, ele não se preocupou. Davi era um rei. Porque nós vamos nos preocupar. Nós somos herdeiros de Cristo. O único qual devemos agradar é Ele. Não precisamos nos preocupar absolutamente com nada. Tudo provém dEle. Se o meu macacão está rasgado, amém, glória a Deus. Se a igreja não superou a expectativa de alguém, amém. Mas a nossa expectativa está nele. Não faça nada para agradar ninguém. Você que é cristão, não faça para agradar amiguinhos lá fora. Muitas das vezes, nós, no meio cristão mesmo, temos amigos. E aquele amigo, ele faz algo de errado, e o que nós tentamos fazer? Tampar com um paninho o erro dele. Nós não falamos, sabe por quê? Com medo de perder a amizade. Não falamos, sabe por quê? Com medo de perder aquela intimidade com a pessoa. Com medo de perder algum status. Não, eu não vou falar não. Não, porque me ajuda muito. Faz tudo o que eu peço. Não compactua com o erro do seu amigo não, tá? Não tenta agradar o seu amiguinho não, tá? Agradar somente a ele. Ele é digno de tudo que nós temos que fazer por ele, de excelência. Ele mesmo está dizendo, nós somos servos. E se nós servimos, vamos servir com excelência. Eu estou já terminando, amados. E é muito bom. Eu estou muito feliz porque, como eu disse, eu estou aqui por conta dessa palavra. Porque o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu acho que todos que tentam subir aqui não conseguem por esse fato. Você às vezes quer tentar agradar alguém quando você não tem que agradar ninguém. Quando você só tem que agradar a Ele. Quando você só tem que se preocupar com Ele. E eu falei assim, Senhor, eu vou.
Perturbei a semana toda, Elisângela. Falei, eu vou. Daqui a pouco eu ligava, não vou mais não. Os meninos da mídia, o Gabriel me ligou, Regina, me manda uma foto sua. Não foi, Gabriel? Para me fazer o cartaz. Eu, Gabriel, olha só, eu não quero cartaz. Não quero a minha foto. Eu não quero que ninguém saiba que eu vou levar a palavra. Olha só que egoísta. Falei, não quero, Gabriel. Sabe por quê? Se eu travar, vai ser outra pessoa que vai subir para pregar. Tá rindo, pastor Lã? Aí eu saio do banheiro, quem eu vejo? Meu professor de seminário. Ai, Jesus! Mas eu fiquei muito feliz. Foi uma barreira que eu quebrei na minha vida. Por enquanto. Gente, e para finalizar, Alícia, volta em Gálatas, por favor. 15 mesmo. Põe para mim o 16. Olha só, vou terminar com essa palavra. Revelar seu filho a mim para que eu anunciasse. Volta um pouquinho, Alícia, por favor. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Revelar seu filho a mim para que eu anunciasse aos gentios. Só até aqui. Gente, nós temos um chamado na nossa vida. Nós fomos chamados para isso. E você quer ver você agradar o Senhor? Levar a palavra àqueles que não conhecem Ele ainda. Isso é do agrado do Senhor. Levar a mensagem, levar as boas novas, levar a boa notícia. É isso que agrada ao Senhor. E quando nós agradamos a Ele, nós nos tornamos aquilo ali, ó. Leal. Nós se tornamos leal ao Senhor. E quando nós nos tornamos leais, consequentemente, nós acabamos fazendo para o reino algo de qualidade, nós acabamos sendo fiel e acabamos sendo sinceros e dedicados naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, que você possa assumir o seu compromisso com o Senhor, agradando somente a Ele. Não se preocupe com A ou B. Agradar somente aqui, ó, aquele lá de cima. Aquele que espera o melhor de cada um de nós. Então, não se preocupe o que as pessoas vão pensar de você. Você só precisa adorar. Você só precisa externar a sua alegria, assim como Davi fez. Um rei dançar juntamente com o povo. Ele não se preocupou com isso. Então eu digo nesta noite para vocês, não se preocupe, simplesmente o adore. Seja grato ao Senhor naquilo qual Ele te chamou para fazer. Aqui nós temos pregador da palavra, aqui nós temos mestre, aqui nós temos músicos. O Senhor chamou vocês para isso. E tudo que vocês fizerem vai ser para agradar somente a Ele. A forma que a Janice canta, a forma que o Charles toca, a forma que o Mateus toca, a forma que o Gabriel toca. Eles estão fazendo aquilo ali para agradar pessoas. E quando agradar a Deus, e quando nós fazemos para agradar a Deus, consequentemente, nós recebendo, vocês também vão receber. E o que o Senhor tem para oferecer para mim e para a sua vida, meus queridos, é muito além do que nós pedimos ou imaginamos. Muito além. Se você pede um carro, um exemplo, porque as pessoas são assim, elas querem pedir
direito. Mas está certo, não está errado não, não julgo. Se você pedir um carro, ele vai te dar. Um carro muito além do que você pediu. Amém? Gente, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Que vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Foi literalmente uma palavra para o meu coração. Que eu espero que vocês possam ter recebido. Que é agradar somente ao Senhor. Amém? Assim eu termino a minha oportunidade em nome de Jesus.